Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4 em diante. Vamos ler até o versículo de número 10. Jonas 1, do 4 ao 10. Está escrito assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque lhe tinha declarado. Pai, essa é a tua palavra, continua falando conosco nesta noite. Tu sabes da nossa dependência que temos do Senhor. Por isso te pedimos, aplica esta palavra nos nossos corações, que o teu povo seja cativo a ela nesta noite, assim como eu te peço também, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós estamos falando sobre Jonas, o livro do profeta Jonas. São estudos maravilhosos, estudos dirigidos aqui, expositivos, né? Onde a gente vai caminhando versículo por versículo, lendo, explicando e aplicando. E hoje nós estamos falando aqui sobre o versículo 4 em diante, né? Que já dissemos que Jonas, ele foi o único profeta que a Bíblia menciona que desobedece a Deus. Todos os demais profetas da Bíblia, todos eles obedecem a Deus. Jonas é o único profeta que desobedece a Deus. Também é o único profeta, ou melhor dizendo, é o primeiro profeta a pregar para uma nação estrangeira. É o primeiro profeta, porque depois o profeta Naum também é enviado a Nínive. Então Jonas primeiro é enviado. Então ele é o primeiro profeta para pregar exclusivamente para uma nação estrangeira. Jonas é um homem que tem uma missão e está tentando fugir de Deus. Como nós dissemos já, só para recapitular, Deus falou com ele: vai para Nínive, direção de Nínive, vai para Nínive. E ele busca ir para Tarsis, direção oposta a Nínive. De modo que a viagem que Jonas empreendeu fazer do porto de Jope até Tarsis demoraria 1 ano, tamanha distância. Tarsis era a última cidade conhecida no mundo antigo, né, no extremo da Espanha. Então, era uma cidade longínqua, rica, de muito comércio, principalmente marítimo, mas era um local muito distante, e lá a palavra de Deus ainda não havia sido manifestada. Ou seja, Jonas tentou fugir para um outro lugar, para refazer a sua vida, para mudar de ofício, para tentar ganhar dinheiro, para fugir da presença do Senhor e para não ouvir nenhum tipo de profecia, nem palavra de Deus. Essa foi a intenção de Jonas. Só que hoje eu quero falar sobre Jonas, um homem procurado por Deus.
Os irmãos já viram aqueles cartazes, né? Existe até hoje na internet. O presidente dos Estados Unidos, ele está pagando uma recompensa, parece que não sei quantos milhões, ou 1 milhão, não sei, de dólares. 50 milhões, né? De dólares para quem trouxer capturado o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Aí está lá escrito assim, ó, recompensa, procura-se, Nicolás Maduro, recompensa, 50 milhões de dólares. Né? Isso é um homem procurando outro. Isso é um homem poderoso procurando outro. Agora imagina alguém que é procurado por Deus. Esse é o profeta Jonas. Estava escrito no céu o cartaz, procura-se Jonas. Não estou falando de maneira literal, claro, porque o céu não perde ninguém. Diga comigo assim, o céu não perde ninguém. Diga assim comigo, Deus tem a minha localização em tempo real. Hoje você tem uma função no seu celular que ele mostra, através de um aplicativo chamado GPS, a sua localização em tempo real, de modo que, se o celular estiver com você, aonde você estiver, ele mostra, qualquer parte do mundo, aonde você está. Consegue-se até desvendar crimes desta maneira. Consegue-se até saber aonde uma pessoa foi vista pela última vez desta maneira. E da mesma maneira, eu quero dizer para você que o GPS do céu sabe exatamente aonde você está. Deus sabe exatamente aonde você está. Sabe aonde você está de modo espiritual, a sua posição espiritual, e também sabe a tua localização geográfica e física. Aonde você for, o céu está te monitorando 24 horas. Como já lemos aqui, o Salmo 139, se não me engano, é o 139, que eu citei semana passada, diz: para onde me fugirei da tua presença? Se subir no mais alto céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama no Sheol, que é o mundo dos mortos, a sepultura, tu também lá estás. Se eu tomar as asas como da águia e subir, lá tu vai me encontrar. E a tua mão me guiará. Aonde eu for, o Senhor vai me encontrar. E Jonas tentou fugir da presença desse Deus, que está em todos os lugares. Como você foge de um Deus que está em todos os lugares? Só que observe os irmãos, olhe na sua Bíblia aí, Jonas capítulo 1. Que quando Jonas tenta fugir de Deus e desobedece, ele começa uma série de declínios, ele começa a descer. Vamos contar quantas vezes aparece isso aí? Verso de número 3. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope. Ele desceu a Jope. Depois desceu para dentro do navio. Também no verso 3. Versículo de número 5. Jonas desceu ao porão. Versículo em diante, versículo de número... Deixa eu ver aqui. Versículo de número 12. Ele diz: lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Versículo 15. Ele desce ao mar. Versículo 17. Desce para o ventre do peixe. E depois ele vai parar na praia de Nínive, que é um assunto mais para frente. E Nínive não tem praia.
Jonas só desceu. Desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o mar, desceu para o ventre do peixe. Porque o desobediente só desce. Ele tentou fugir da presença do Deus que está em todos os lugares. E, na verdade, ele entrou em declínio. Ele começou a descer sem parar. Porque alguém que tenta fugir de diante da presença de Deus só desce. O céu colocou então um aviso: Jonas é procurado. E diz a Bíblia que quando ele vai para dentro do navio, a viagem até começa a ficar boa. Mas o verso de número 4, por gentileza. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Aqui eu observo o poder de Deus, a presença de Deus, o que ela pode causar na nossa vida. A presença de Deus também pode trazer vendaval. Que é isso, pastor? Deus não está presente somente para nos abençoar, não. De vez em quando ele vem para nos avaliar. Onde é que está isso na Bíblia? Abra sua Bíblia aí no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Versículo de número 12. Isso é João na ilha de Patmos tendo a visão do livro do Apocalipse. Quem achar, leia bem forte para nós, por favor. Verso 13. Obrigado. João está ouvindo uma voz e do meio da voz, a voz está vindo por detrás dele. E a Bíblia diz, quando ele vira para ver quem é que estava falando com ele vê 7 castiçais de ouro. Mais à frente, se você continuar a leitura, você vai ver que esses 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas da Ásia. E Jesus estava andando entre os 7 castiçais, ou seja, Jesus estava presente nas igrejas, andando no meio das igrejas. Mas para quê, pastor? Para avaliar as igrejas. E ele vai avaliando, dizendo, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras. Algumas ele faz críticas, apenas 2 que ele não tem críticas, que é Esmirna e Filadélfia. Todas elas têm críticas. Tem uma igreja que Jesus chega e diz assim, ó, você para mim é miserável, pobre, cego e nu. Jesus falando para a sua igreja. Ele é o dono da igreja e fala do jeito que ele quiser com a igreja dele. Agora vejam os irmãos, ele está andando para avaliar a igreja. Assim como também no caso de Jonas, o Senhor estava presente no barco, no mar, avaliando o Jonas, e ele foi reprovado. A sua desobediência trouxe uma grande tempestade. A presença de Deus naquele caso trouxe um vento, uma tempestade no mar, que a Bíblia diz que o mar, o navio, estava para quebrar-se. Irmãos, existem situações na nossa vida, preste muita atenção nisso aqui que eu estou falando. Existem situações na nossa vida que Deus está nos provando. São provações. Você passa provações. Deus está te provando. Hoje virou jargão de pregador, né? Suporte o processo para viver o propósito. Isso é jargão, já virou modinha essa frase. É uma verdade, mas já virou moda, tá? O negócio já está meio... perdeu o sentido. Existem provações na nossa vida.
Existem situações que Deus está provando a nossa fé. Por exemplo, em Gênesis 22, a Bíblia diz que o Senhor colocou Abraão à prova quando pediu Isaac para ser sacrificado no altar. Deus prova os seus. Deus prova. Existem momentos que você passa por prova. Lá no livro de Deuteronômio, encerrando o livro de Deuteronômio, Moisés falou assim, olha, lembrem que o Senhor fez vocês passar pelo Egito e deixou vocês terem fome no deserto. A gente passa fome, tá? Deixou vocês terem fome no deserto. Vocês foram provados, mas o calçado não desgastou, a roupa também não. Nuvem estava de dia para cobrir, coluna de fogo à noite. Ele mandou pão do céu, ele mandou codorna, ele mandou água da rocha, ele supriu a sua necessidade. Mas ele te provou para saber o que estava no teu coração. Deus nos prova. Existem situações que Deus nos prova. Sim. Mas também existem situações que Deus nos aperta. Que Deus não está nos provando, não, filhinho. Deus está te apertando. Não é só provação que vem na vida do crente, não. Às vezes vem correção também. Porque se você está numa rota contrária àquela que Deus estabeleceu para você, você pode ter certeza que vai ventar no barco, o mar vai ficar agitado, a coisa vai ficar feia. Existem situações em que Deus nos prova, sim, mas também existem situações que Deus nos corrige. Porque Ele corrige aquele que Ele ama e Ele exorta quem Ele quer bem. Difícil dar glória a Deus agora, né? Mas Deus também nos corrige, irmãos. Vocês querem ver uma coisa aqui? Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é o quê? Quando Davi foi castigado por Deus porque fez um censo que Deus mandou ele não fazer, o Senhor disse para ele, escolhe 3 coisas, dou 3 opções. Enfermidade, seus inimigos, e a outra, você cair na mão de Deus. Ele disse, olha, se eu cair na mão, vamos dizer assim, né, dos diabos, Deus me livra. Cair na mão dos meus inimigos, Deus me livra. Cair na mão de Deus, ninguém me livra. Então que caiu na mão do Senhor. Hebreus 10, 31 diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Nós temos hoje ouvido muitas pessoas pregarem um evangelho muito light, que Deus não aperta, mas Deus aperta. Deus corrige. Números, capítulo 12, versículo de número 4 até o 7. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós 3, saem da tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam. E eles saíram do campo. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Obrigado. Moisés, Arão e Miriam, os 3 profetas de Deus no meio de Israel. O Arão, sacerdote, sumo sacerdote. Miriam, profetiza, a mulher do tamborim, a mulher da vitória, do cântico da vitória. Maravilha. Servo de Deus. Aí começaram a reclamar de Moisés. Não, porque não é possível que Moisés, não sei o quê, bababá. Miriam, não, porque casou com uma mulher cuxita, que não tinha que casar com essa mulher, que não sei o quê, bababá. Serva de Deus.
mulher do tamborim. Miriam dançava no fuá. Atravessou o mar, dançou, pegou a mulherada, fez aquele cântico espiritual, aquela coisa maravilhosa. Arão, sumo sacerdote, unção na cabeça. E começaram a murmurar de Moisés. Aí Deus interviu, chamou os 3 na porta da tenda e disse assim, olha só, se tiver profeta em Israel, eu falo com ele em sonho, visão, revelação. Mas com meu servo Moisés não é assim não. Eu falo com ele face a face. Aí a Bíblia diz, Arão não ficou leproso porque Arão era sumo sacerdote, mas Miriam na hora ficou leprosa. Aí o que Deus falou? Moisés, decide aí o que você quer que aconteça com a tua irmã. Irmão, isso aqui é muito sério. Moisés era o líder. Eu não estou falando isso aqui porque eu sou pastor da igreja não, tá? Eu estou falando isso porque está dentro da palavra. Moisés era o líder. Aí teve a murmuração. Arão e Miriam. 2 pessoas cheias do Espírito Santo. Porque você ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que você não possa falar besteira e falar demais. 2 pessoas cheias do Espírito Santo começaram. Fizeram um café e malharam Moisés na mesa. Malharam ele, malharam. Só que tem um problema. O Deus que está em todos os lugares viu, anotou a localização, anotou a situação e disse, agora é comigo. Desce no arraial, vocês 3, vem aqui na porta da tenda. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Se tiver profeta, eu falo em sonho, visão e revelação. Mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face, tenho intimidade com ele. O que Deus está querendo dizer? Quem eu levanto, quem eu coloco, quem eu estabeleço, não mexe com quem eu estabeleço, não. Não fala de quem eu coloquei, não, porque você vai arrumar problema para a tua vida. Aí eu dou um conselho espiritual para você. Você está numa mesa, tem alguém falando mal de pastor, falando mal de líder, falando mal de dirigente de conjunto. Sai dessa mesa, levanta, porque vai vir vento na sua vida. Depois não adianta dizer que é processo de Deus, porque não é processo de Deus, não. É vento na sua vida. Porque tem gente que vive para falar mal dos outros. Tiago disse, irmão, não falei mal uns dos outros. Não falei mal uns dos outros. Recalabachuriandaramaraia. Aí o profeta Jonas está dentro do navio, como eu falei. O problema foi que o capitão vendeu a passagem. Aí o Jonas entrou, vendaval. Aí entrou o vento, o mar se agitou. Versículo de número 5. Temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar do seu peso. Veja só, como eu falei, o dono do navio teve o maior prejuízo da história da vida dele, só porque vendeu a passagem para Jonas. Porque tinha alguém ali que Deus estava cobrando. E tinha alguém ali que Deus estava apertando. Bota a sua barba de molho. Vai perguntar ao Senhor se o que você está passando não é cobrança dele na tua vida. Porque você fala demais. Você fala de pastor. Você fala de líder. Você fala de obreiro. Você fala de mulher de obreiro. E Deus está dizendo assim, ó, guarda a tua boca de falar daqueles que eu estabeleci. Quem eu coloquei, eu trato com ele. Não é sua responsabilidade falar, não. Fecha a sua boca e vai orar. Se você vê teu irmão pecar, vai a ele, chama ele para conversar. Não fica falando mal dele, não. Chama ele para conversar. Fala, irmão, você fez errado aqui, ó. Chama ele para conversar. Não fala mal dele, não. Porque tem vento que vem na sua vida, na minha vida, porque a gente fala demais. Estou falando porque eu já vivi isso, irmão. Você não precisa viver isso para você poder aprender, não. Às vezes a gente é boca aberta, fala muito de quem não deve falar. Deixa que Deus trata de quem Ele estabelece. Agora o seu papel é orar, abençoar, servir e obedecer aquele que Deus colocou. Porque uma hora Deus vai te colocar em posição também. Eu aprendi isso. A unção que você respeita, você atrai.
Estou sentindo virtude de Deus nessa palavra. Aí os marinheiros começaram, vamos jogar as coisas no mar e vamos se agitar. E o Jonas está onde? No porão dormindo. Aí o que eu começo a parar para pensar numa outra situação. Daqueles passageiros do barco, quem é que temia Deus? Porque ele temia Deus. Deus falava com ele. Ele só não obedeceu, mas ele temia. Ele disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Ele temia Deus. Quem era a autoridade espiritual naquele barco? Jonas. Ele estava fazendo o quê? Dormindo. Às vezes a gente dorme quando não é para dormir, irmão. Às vezes você faz vista grossa com coisa que não é para fazer vista grossa. Às vezes você entra em berço esplêndido quando é para você se posicionar. Olha Jonas. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Aí o mestre do barco chegou para ele e disse assim, ó Jonas, está todo mundo acordado clamando ao seu Deus. Quer dizer, vamos atirar para todo quanto é lado. Um acendeu vela, o outro botou o santo no copo d'água, o outro bateu a tabaque, fosse o dia de hoje, né? O outro bateu o tambor, o outro arrumou fita vermelha. E você está aí dormindo, rapaz? Você não está fazendo a sua parte? Diga comigo assim, existem momentos que eu preciso estar acordado. Jesus chegou para os discípulos e disse assim, vamos comigo ali orar, no jardim de Getsêmani, vamos ali orar comigo. Pegou Pedro, Tiago, João, deixou, disse assim, olha, vocês vão mais um pouquinho, fiquem acordados, vigiem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem. Eu vou orar e vocês ficam aqui vigiando. Existe hora para você orar. Existe hora para você dobrar o joelho. Existe hora para você se calar. E existe hora para você se posicionar. Porque Deus não chamou você como uma autoridade espiritual e o crente é uma autoridade espiritual. Onde é que está isso, pastor? 1 Pedro, por favor. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro. Deixa eu ver aqui se é primeiro ou se é segundo. Acho que é segundo. Só um minutinho. É a primeira mesmo. Vamos ver aqui se o crente é uma autoridade espiritual ou não é. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo de número 3, 4 e 5. Quem achar, leia bem forte. 1 Pedro 1, 3, 4 e 5. Não pode estar guardado no céu também, mediante a fé, para guardar Deus para a salvação, já preste para revelar Deus. Isso. Agora o capítulo 2, versículo 9 e 10. Primeiro, ele nos salva, nos transforma, nos dá uma herança. Agora nós somos autoridade espiritual. Lê aí. Mas
Vós sois geração eleita. O que mais? Sacerdócio real. O que mais? das trevas para a sua maravilhosa 10. Obrigado. Vocês não eram povo, agora são povo. Vocês são geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Vocês são autoridade espiritual. Estou falando com vocês aqui e meu corpo está tudo arrepiado sentindo a virtude de Deus nessa palavra. Você é uma autoridade espiritual, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, lavado e remido no sangue de Jesus. Para quê? Tirado das trevas para anunciar a luz da verdade de Cristo. Você é uma autoridade espiritual. Não durma quando você tem que ficar acordado. Quando você tem que profetizar, abre a boca e profetiza. Quando você tem que dizer, diabo, sai da minha rua, manda ele sair. Quando você diz assim, aqui na minha casa não, Satanás. Você profetiza e ele vai sair. Quando você diz assim, aqui não, eu profetizo vida, a vida vai chegar. Profetizo saúde, a saúde vai chegar. Profetizo paz, a paz vai chegar. Profetizo a bênção vai chegar. Profetizo a prosperidade vai chegar. Usa a tua boca com autoridade, porque você é uma autoridade constituída por Deus. Não durma quando você tem que ficar acordado. Crente dormindo quando tem que ficar acordado. Vai dormir no porão. Irmão, às vezes nós temos que descansar no Senhor. Salmo 37 foi pregado aqui domingo. Deleite também no Senhor, e Ele considerará o que deseja do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Às vezes a gente tem que se deleitar, descansar. Existem situações que você tem que descansar. Não tem o que fazer. É com Deus. Você descansa e Ele trabalha. Mas tem hora que você tem que trabalhar para que Deus venha trabalhar também. Tem hora que você tem que agir para que Deus venha agir. Porque Deus não vai fazer o que é para você fazer, crente. Deus não vai agir no que é para você agir. E não adianta dizer que é diabo, não. O diabo se levantou com um vento nesse mar, não. Esse vento aqui foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou esse vento aqui. Não adianta dizer que foi o diabo. Não foi o diabo, não. Foi Deus que mandou. E Jonas dormindo. Imagina só, o navio quase se quebrando e Jonas dormindo. Alguém descansado mesmo, né? Como é que pode? O pau quebrando e ele dormindo. Eu fico imaginando. Irmãos, eu já passei alguns ventos ruins no mar. Eu vejo a previsão do tempo. Quando eu vejo que vai dar vento, eu nem saio de casa para pegar mar. Mas tem situações que a gente é pego de surpresa. Eu peguei uma vez um vento no mar, irmão, que o barco fazia assim, ia lá em cima, me lembrar. Os pescadores que estavam dentro do barco estavam tranquilos. Mas eu que não estava acostumado com o mar, o barco subia, descia de Jesus. Eu comecei a orar, perdoa todos os meus pecados, até aqueles que eu não sei que eu cometi. Por obra, palavra, pensamento, que eu estou indo te ver agora, Senhor. E o barco ia e vinha e voltava, e os pescadores descansando. Aí eu fui ficando tranquilo, porque os homens do mar estavam tranquilos. Se os homens do mar estiverem agitados, aí você bota a barba de molho. Mas se eles estão tranquilos, bem tranquilo, como se fosse nada. Eu falei, então vai ser tranquilo. Mas para mim, era vento. Agora, se eu fiquei nesse desespero, imagina Jonas. Num navio que estava quase se partindo, irmão. Não é qualquer vento, não. Uma tempestade profunda. Mas tem crente, tem irmão, que mesmo na tempestade, no vento profundamente, ele não se movimenta. Ele não acorda. Deus já falou, já disse o que ele tem que fazer, já disse que ele não se movimenta. Diz, não, vou esperar em Deus. Tu vai morrer. Tem coisa que é para você fazer, irmão. Levanta desse porão. Você é uma autoridade nesse navio. É calacho e res. Levanta desse porão.
Qual porão que você está escondido? Levanta desse porão, você é uma autoridade espiritual. Toma posse daquilo que Deus te deu. Teve alguém que chegou para mim e falou assim que inaugurou aquela praça ali: pastor, agora acabou a paz de vocês, né? Olhei para a cara dessa pessoa, várias pessoas, não foi uma só não, várias pessoas. Eu não falava nada. Agora acabou a paz de vocês, né? Que agora bagunça direto, vai ser gente aqui fumando droga, vai virar boca de fumo, vai virar um segundo areal isso aí. E todo mundo amaldiçoando, e eu quieto. Aí teve um dia que eu fiquei irritado. Não fico na frente do homem de Deus irritado, não. Eu fiquei irritado contra o diabo. Eu levantei de madrugada, botei o pé na praça, estendi minha mão e falei: Satanás, aqui tu não vai criar ninho. Porque aqui tem homem de Deus, aqui você não vai criar ninho, não. Aqui não vai ter boca de fumo, aqui não vai ter prostituição, aqui não vai ter bala perdida, aqui não vai ter uma manchete de assassinato no jornal, essa praça vai ser uma benção. E comecei a orar e profetizar, orar e profetizar, orar e profetizar, até os maconheirozinhos ficar fumando a maconha ali de vez em quando, sumiram dali. Sabe por quê? Porque eu sei quem está comigo. Eu sei a autoridade que ele me deu na minha vida quando ele me salvou na cruz do Calvário. Ele disse: meu filho é teu, toma posse. Então onde eu vou passar, eu disse: aqui não, Satanás. Na porta da minha casa tu não vai fazer ninho, não. Esse lugar vai ser lugar de paz, de bênção, de prosperidade. Aí alguém chega e fala assim: acabou sua paz. Eu falei: minha paz só está aumentando cada vez mais. Que aqui não tem vez para bagunça do inferno, não. Tá me entendendo? Isso aqui não vai ser lugar de Satanás, não. Eu não aceito essa palavra na minha vida, na porta da minha casa, e nem na minha família, e nem no meu ministério. Não aceito, não. Porque Deus está comigo, eu sei a autoridade que Ele me deu. E você, irmão, não é diferente de mim em nada. A mesma autoridade está sobre a sua vida. Então, meu irmão, usa a autoridade que Deus te deu e começa a profetizar. Se levanta desse porão, se posiciona. Aí resolveram fazer um sorteio. Como Jonas estava procurado no céu, o céu te acha aonde você vai. Tem gente que corre do chamado, mas se chegou a hora, o céu te acha. Tem gente que corre do ministério, mas o céu te acha. Tem gente que se esconde da função, mas aonde você vai, o céu te acha. Jonas estava dentro daquele barco e disse: agora vamos lançar uma sorte para ver o que está acontecendo aqui. Aí lançaram e caiu sobre ele. Aí começaram a interrogar: vem cá, por que isso aqui está acontecendo? Você faz o que da vida? De onde você vem? Qual é a sua terra? Quem é o seu povo? O que é seu Deus? Aí ele responde, verso de número 9. E ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu. Presta atenção nessa frase: que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que você fez isso? Saibam os homens que pois sabiam os homens que fugiam do Senhor, porque ele tinha declarado. Presta atenção nisso aqui. Jonas está dizendo para os marinheiros: eu temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. O que essa palavra quer dizer, pastor? Ele estava dizendo para os marinheiros assim: gente, não tem esse mar que está agitado aqui? Sei. O Deus que eu estou tentando fugir dele fez esse mar. Aleluia. Ele fez a terra seca e ele fez esse mar. Aí os marinheiros olharam: rapaz, você é doido, você vai fugir do Deus que fez o mar de barco. Você vai para o mar que Deus fez. Você vai tentar fugir do Deus que fez o mar de navio no meio do mar? Você é louco, Jonas. Em outras palavras, é como se estivesse dizendo para ele assim: Jonas,
Não tem negócio, Jonas. Se você fosse fugir para o meio do deserto, terra seca, Deus fez a terra seca. Você veio aqui para o meio do mar, esse Deus que você está falando aí, se ele fez o mar, ele está aqui no mar. Irmão, até esse mar agitado que está ventando, que está soprando, que está acontecendo, qualquer tipo de tempestade, qualquer tipo de problema, Deus fez o mar aonde você está navegando. Não tem esse marzinho que você está com o seu barquinho? Foi Deus que fez. O controle está na mão dele. Se nós acabamos de ver o Deus que está em todos os lugares, que tem a localização em tempo real, aqui nos é apresentado o Deus que controla todas as coisas. Ele não é só onipresente, está em todos os lugares. Ele também é onipotente, tem todo o poder nas suas mãos. Aí o profeta Isaías escreveu aquela poesia maravilhosa dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem o impedirá? Operando eu, quem o impedirá? Moisés tinha um mar na frente, Deus abriu o mar. Josué tinha o Rio Jordão à frente, Deus abriu o Rio Jordão. Davi tinha um gigante na frente, Deus derrubou o gigante Golias. Recai de ovassuri rebe andaragaxéia raça. A mulher do fluxo tinha um fluxo de sangue, já tinha gastado todo o seu dinheiro, tocou em Jesus e Jesus transformou ela na hora. O cego tinha sido cego desde nascença. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, ele lavou os olhos do tanque e foi curado da cegueira. O paralítico estava na beira do tanque há 38 anos naquela situação. Jesus chegou e disse: levanta, toma a tua cama e anda. Ele levantou e começou a andar. Qual é a tua impossibilidade diante do Deus que é onipotente, que pode todas as coisas, hein, meu irmão? Esse mar que você está navegando é dele. O barco que você comprou a passagem é dele. A direção para onde você está indo também é dele. Mas só que tem um negócio, ele faz você andar aonde ele quer que você ande, porque você não se manda, você é profeta. Você vai aonde Deus quer que você vá. Você senta onde Deus quer que você sente. Você navega onde Deus quer que você navegue. E se ele quiser fazer você passar por tempestade, ele vai fazer. Se quiser fazer você passar por bonança, você vai passar. Porque ele comanda o céu, a terra e o mar. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor nesta noite, porque ele é o Todo-Poderoso. Você foge do Deus que está em todos os lugares, Jonas. Você vai fugir do Deus que fez o mar. Como você vai fugir do Deus que fez o mar? Se ele fez o mar, ele controla o mar. Então está explicado. Esse vento aqui foi Deus que mandou. Essa tempestade aqui foi Deus que mandou. Está explicado, está explicado, está explicado. Não dá para fugir de Deus, Jonas. Aonde você vai, ele te encontra. Porque ele está em todos os lugares. Sharai de Resui de Kobalabandaraga Chegue Andarabai. Ele está em todos os lugares. Sabe, irmãos? Jonas estava disposto a morrer, mas não a rever as suas atitudes. Isso é um cabeça dura. Os marinheiros falaram: a gente vai jogar você no mar. Ele estava disposto a morrer. Ele preferia morrer do que mudar. Como é que pode ter crente assim? Tão cabeça dura. Prefere morrer do que mudar. Mas tem.
Só que tem hora que Deus não respeita muito a nossa vontade, não, sabe? Eu mandei você ir para Nínive. Reite façuri remena caia. Que a sua remeandará cheia. Eu mandei você se consertar. Eu mandei você pedir perdão. Eu mandei você mudar. Enquanto você não fizer o que eu mandei você fazer, o vento vai continuar soprando. Mas na hora que você disser, não, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Alá enderrece. Se renda nesta noite à vontade do Senhor. Não resista ao Espírito de Deus. Se renda à vontade de Deus. Aonde tem alguém que está tentando fugir da presença de Deus, ouça, se renda à vontade de Deus, porque Deus vai ter um encontro com você. Não vai morrer não, se renda, porque o Papai do Céu está dizendo assim, não adianta, tudo está no meu controle, Jonas. Eu vou mudar a tua direção, nebe, acaia, suia, ré. Você fez um planejamento, mas eu estou rasgando o seu planejamento e estou dizendo para você, faz o que eu estou mandando você fazer, não faz o teu planejamento não, que vai dar tudo errado, até você aprender que quem manda na sua vida sou eu, diz o Senhor. Até você aprender, recalava sua. Irmão, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nesta noite. Parece que eu estou entregando a profecia para alguém, na verdade estou porque eu estou pregando. Até você aprender que quem manda na sua vida sou eu. Não adianta ir de navio ou ir a pé. Aonde você for, eu criei a terra seca e eu criei o mar. Para onde você for, eu estou lá e vou encontrar contigo. Faz o que eu estou mandando você fazer. Anda na minha presença. Obedece a minha vontade. Porque o Senhor comanda todas as coisas. Vai ser melhor para você assim. Vai lá, rever o seu conceito, Jonas. Porque você está desobedecendo, mas ainda é profeta. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Você não muda quem você é, não, irmão. Não adianta. Você nasceu para servir a Deus. Você conhece o passarinho de gaiola? Que é criado em gaiola? Eu tenho na minha casa uma calopsita, que é diferente de passarinho de gaiola, mas uma calopsita é um passarinho maior. Se eu soltar ela na natureza, eu sei que ela vai ficar perdidinha. Que ela foi criada em casa. Às vezes eu chego em casa, ela ouve a minha voz, ela começa a apitar. Eu vou lá, falo com ela, tem que ver, é um barato. Pede para tomar banho. Quando está assustada, eu jogo um paninho em cima da gaiola lá, ela se cala. Mas se eu soltar na gaiola, na natureza, ela não vai saber o que fazer. Porque ela pede para comer, ela pede para tomar banho, ela pede para sair da gaiola, tudo ela pede. Ela dá o piadinho dela e eu conheço o piadinho dela. Mesma coisa somos nós. Mesma coisa. Se você sair da presença de Deus, irmão, se você sair da rota de Deus, é igual passarinho de gaiola. Lá fora você vai morrer. Você não vai sobreviver. Mas aqui dentro, Deus tem alimento para você. Deus tem cuidado para você. Deus tem direção para você. Não sai da rota que Deus estabeleceu. Não sai da rota que Deus estabeleceu. Não sai da rota que Deus estabeleceu. Dá um toquezinho no teu irmão, assim, na tua irmã, diz assim, não sai da rota que Deus estabeleceu não, viu? Fala para ele aí, fala para ela aí. Para 2, 3 pessoas. Fala para ela assim, não sai da rota que Deus estabeleceu não, hein? Não sai da posição que Deus estabeleceu você não, hein?
porque você tem que lembrar que você é profeta. Não adianta, não adianta, não adianta. Jesus te conhece, sabe quem você é e tem um plano traçado para você. Segue o que ele estabeleceu e vai dar certo em nome de Jesus. Deus nos abençoe nessa noite.